Muito bom dia a todos, 10h15. Vamos iniciar então a nossa lição da Escola Dominical, como é nosso hábito, com uma palavra de oração, pedindo que o Senhor possa estar connosco neste momento de estudo da sua palavra, para que o estudo seja feito da forma correta e a interpretação também seja correta, para podermos fazer depois a aplicação da melhor maneira. Oremos então. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos aqui e gratos estamos pelo sítio que nos deste, pela presença de cada um dos teus servos, e pela oportunidade de juntos podermos estudar a Tua Palavra, em classes diferentes, mas com o mesmo espírito. A ideia é nós aprendermos mais de Ti, para Te conhecermos melhor, para sabermos mais os Teus santos mandamentos e sabermos aplicá-los. Por isso, orienta-nos no estudo, que a interpretação do texto seja correta, que depois a aplicação, Senhor, logo que terminarmos o estudo, também seja aquela que agrada o Teu coração. Até com cada um de nós, assim como com aqueles que ainda se vão juntar a nós, assim como aqui chegamos, Senhor, também pedimos que eles possam chegar da melhor forma, Pai, para se juntarem e darem continuidade a este culto de adoração a Ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, nós estamos a estudar o livro de Números. É um ciclo de estudos que começou desde o início do livro de Gênesis e nós fomos passando pelos vários livros, Gênesis, Êxodo, Levítico, e agora chegamos ao livro de Números. Começamos na semana passada, hoje vamos dar continuidade. Na semana passada estudamos os primeiros, creio que 10 versículos. Foi um estudo não muito aprofundado, mas a ideia era que os irmãos pudessem ter uma ideia daquilo que trata o livro de Números e percebemos que é um livro com características diferentes. Já percebemos que Gênesis é o início, Êxodo trata fundamentalmente da saída do povo do Egito, onde o povo teve durante 400 anos como escravo. Levítico é onde o Senhor vai estabelecer o sacerdócio e vai dar as várias leis para orientarem o povo. E agora temos um livro que vai tratar da organização do povo. Porque é a partir agora deste momento que o povo vai começar verdadeiramente a sua peregrinação em direção à Terra Prometida. Percebemos no mapa o que é que aconteceu, eles estão no Egito, eles rumaram para sul, para o Sinai, e agora, depois de estarem organizados, aquilo que nós vimos é que eles começaram a sua marcha para norte, para chegarem à Terra Prometida, como nós temos visto no mapa e havemos de ver também mais daqui a bocadinho. Para hoje nós temos 3 pontos apenas, alguns mais extensos do que outros, e nós vamos estudar sobre a murmuração e vamos ver que é uma constante do povo de Israel. É um povo que sistematicamente murmurava contra Moisés, contra o Senhor. Então é um povo que mostrava sempre a sua insatisfação mediante qualquer coisa, por mais pequena que fosse. Então nós vamos estudar aqui 2 situações destas. Vamos ver como é que Deus reagiu a estas situações e vamos depois, naturalmente, tentar perceber um pouco mais sobre aquilo que a murmuração faz. E depois vamos ver aqui uma história também que trata sobre a rebelia e a inveja e o ciúme de Miriam e Arão e como é que o Senhor vai tratar esta situação, porque estamos a falar dos irmãos de Moisés. Meus irmãos, começando então logo pelo início do capítulo 11, se nós abrirmos o texto, vamos encontrar aqui alguma informação não muito clara. Ela vai dizer simplesmente que queixou-se o povo da sua sorte aos ouvidos do Senhor. Não sabemos que sorte é essa, porque se pensarmos bem, qual foi a sorte do povo? A sorte do povo foi eles terem sido libertos do jugo egípcio e receberem o maná todos os dias para comer, receberem a lei, estarem organizados, terem um Deus que vai no meio deles. Ainda assim, o texto diz-nos que o povo queixou-se da sua sorte. Sabemos que é uma expressão idiomática, o povo estava a queixar-se por alguma coisa que estava a provocar insatisfação. O texto não nos diz. Não nos diz. Acredita-se que provavelmente tinha a ver com a dificuldade da caminhada. Não nos podemos esquecer que eles tiveram cerca de 11 meses parados junto ao Sinai, então eles já não caminhavam há muito tempo e agora vai iniciar-se então um processo de caminhada. Lembram-se na semana passada, no capítulo 10, diz o texto que eles caminharam um certo número de dias. Alguém ainda se lembra? Que nós até estávamos a discutir se era a distância entre o povo e a arca ou se era o tempo de caminho que eles tinham feito. 3 dias. Agora imaginem vocês, de repente, hoje, eu dizer, vamos começar a caminhar e nós vamos caminhar durante 3 dias. Não sabemos se é isso, porque nós quando pensamos na caminhada do povo, não devemos pensar numa caminhada como se agora nós estivéssemos a fazer uma caminhada. Não. Nós temos que pensar em toda a logística. Então eles viviam em tendas. Se eu vou caminhar, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que desmontar toda a minha tenda,
têm que organizar todos os animais, porque eles trouxeram animais com eles, havia sacrifícios. Agora imaginem os rebanhos, onde é que estavam os animais, eles tinham que organizar tudo. Muitas crianças à volta. Israel, aquilo que fazia os egípcios terem medo era precisamente o número de crianças que eles tinham, porque multiplicavam-se muito, então havia muitas crianças, quase todas as famílias eventualmente tinham várias crianças. Agora, organizar tudo isso e começar uma caminhada. Estamos a falar de uma caminhada com 2 milhões de pessoas a fazerem aquilo ao mesmo tempo. Não era fácil. Não vamos romantizar e achar que por ser o povo de Deus... Não, eles sentiam o mesmo esforço que nós sentimos se estivéssemos a caminhar lá. Não é por ser o povo de Deus que a fisiologia vai mudar, não. Então, provavelmente foi alguma queixa relacionada com o esforço que tinham que fazer ou com o alimento, porque eles comiam há 11 meses a mesma coisa e eles começaram então a protestar. Não sabemos o que é, mas aquilo que nós podemos saber, e o texto diz, é que foi grave aquilo que eles fizeram diante do Senhor, de tal maneira que o Senhor ficou irado. Então o Senhor, na sua ira, vai castigar o povo. Agora imaginem, eles fizeram três dias de caminhada, o texto não nos diz se fizeram mais outro ciclo de caminhadas, agora eles pararam. E o Senhor, o que é que vai fazer? Vai provocar incêndios nas extremidades do arraial. Agora imaginem, eles viverem em tendas, o incêndio facilmente se propagava. Não é? Havia muitos tecidos. Então eles, ao verem os incêndios, percebem que é a ira do Senhor por causa da murmuração. E o que é que eles fazem? E encontramos aqui todo um sistema de ironias. O que é que eles fazem? Vão ter com Moisés, porque eles sabem que Moisés não é bombeiro, não apaga fogos, então eles sabem que Moisés vai fazer o quê? Vai interceder junto de quem? Mas eles não murmuraram contra o Senhor. Então eles murmuram contra o Senhor, mas depois quando o Senhor os castiga, e a justiça, e é uma justiça justa, não é? Um castigo santo, eles depois vão pedir a Deus para parar o castigo. E nós, de certa forma, conseguimos ver aqui alguma contradição naquilo que o povo fez. Mas, de certa forma, acaba por ser um espelho da nossa vida, que com frequência nós nos queixamos, é uma forma de nós demonstrarmos algum desagrado para com o Senhor, com aquilo que Ele nos dá, mas depois é ao mesmo Senhor que nós vamos pedir para nos dar outras coisas ou para resolver os nossos problemas. E aquilo que nós encontramos neste povo é bem o espelho da nossa vida. Moisés, o que é que faz? Mais uma vez, vai ouvir o choro, o clamor deste povo por causa da sua rebeldia e vai interceder, e o Senhor vai então terminar com aqueles fogos e diz assim: então o povo clamou a Moisés e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O fogo não apagou sozinho, o texto dá-nos uma indicação muito clara que assim como foi o Senhor que provocou o fogo, também foi o Senhor que foi misericordioso para com aquele povo, e o fogo apagou. E nós estamos, meus irmãos, no capítulo 11, estamos no versículo 2. Agora os irmãos, o que é que esperam que pode acontecer? Depois desta demonstração da ira de Deus, diante da murmuração, da queixa, o que é que os irmãos fariam? Amanhã alguém voltava a queixar-se? Já não se lembravam do fogo que apareceu? Depois de algum tempo, se calhar. Mas vamos ver a cadência do texto. Vamos ver a cadência do texto. Versículo 4. Estamos numa sequência e diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios. Pelo que os filhos de Israel tornaram, há uma repetição, e esta palavra aqui é importante, tornaram, ou seja, há uma repetição, já tinham feito, voltaram a fazer, a chorar, e também disseram: quem nos dará carne a comer? Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos senão este maná. Isto é como se alguém pegasse no maná e dissesse: isto não vale nada. Agora, no Egito, sim. Peixes comíamos sem pagar. Mas foram estas mesmas pessoas que, quando estavam no Egito, elas queriam ficar no Egito. Então como é que eles querem comer a comida do Egito? Para comer a comida do Egito significa uma coisa. Significa que tem que estar onde? No Egito. Porque a comida do Egito come-se no Egito.
Então nós vemos aqui que havia um populacho no meio deles, nós não sabemos exatamente o significado desta palavra, significa mistura de povos, no sentido em que nós não sabemos que povos eram estes, acreditamos que eram povos de outros grupos étnicos, e quando Israel saiu, os povos também seguiram com eles. Não nos podemos esquecer que o Egito era a terra da prosperidade, então era o sítio de migração. Quando Israel migrou para o Egito, vários outros povos migraram. E lembram-se nós termos falado que um dos receios dos egípcios tinha a ver com a multiplicação dos israelitas, por isso então eles fizeram com que os israelitas se tornassem escravos, e por causa de outra coisa, alguém ainda se lembra? Os egípcios tinham tido um fluxo migratório de um povo que eram os hititas. Se estabeleceram lá e acabaram por usurpar o poder e tiveram lá várias dinastias. Então, quando pensarmos no Egito, temos que pensar num país que havia, dentro do mesmo espaço, povos diferentes. Considerando isso, é normal que quando Israel quando saiu, outros povos também, semelhantes aos israelitas, se calhar também povos semitas, entrassem pelo meio e fossem todos juntos e seguissem. Esta palavra indica-nos que era pessoas que não eram etnicamente israelitas, mas para nós também não é particularmente importante, mas ajuda se calhar a compreensão aqui do texto. Eles começaram a murmurar e a falar daquilo que era bom voltarem a ter, que eram as comidas no Egito, no sítio onde eles eram escravos e onde eles pediram para o Senhor os libertar. Os israelitas ouvem esta murmuração e o que é que fazem? Acompanham. Então também começam eles a falar mal daquilo que o Senhor lhe estava a dar. E nós, quando normalmente pensamos na murmuração, pensamos que é um pecado pequeno, é um pecado menor. Pecados grandes é matar, é roubar, adulterar, mentir. Isto sim, é um pecado como deve ser. A murmuração, às vezes até dizemos, estamos a falar de forma construtiva. Gostamos muito de embelezar aquelas coisas que diz. É uma crítica construtiva. Bem, se a crítica é construtiva, não precisam dizer construtiva, ela por si só acaba por se auto-explicar. Quando alguém me faz uma crítica e diz que é construtiva, eu sei que a pessoa tem má intenção. Porque se fizer uma crítica e ela for verdadeiramente construtiva, ela não precisa dizer isso. Eu vou perceber. A pessoa, se quer forçar dizer isso, há qualquer problema. E é grave. Então, meus irmãos, a murmuração é a tal crítica construtiva que nós muitas vezes queremos dizer. Mas nós vemos a gravidade, normalmente, de um pecado de acordo com o castigo que Deus dá. Porque Deus, se é justo, sempre que Ele dá um castigo, tem que ser proporcional à ofensa. Se eu roubar um lápis, vamos imaginar que eu roubava um lápis, fazia sentido, até mesmo na nossa mente humana, que a pena fosse a morte. O castigo tem que ser proporcional e, de acordo com o povo, eu tinha que restituir o lápis e mais 20%. Mas se eu matasse alguém, isto é grave demais. A pena, qual seria para mim? A morte. Então nós conseguimos ver, por causa da justiça, a retribuição tem que ser proporcional. Então, quando o povo murmura e Deus dá fogo e inquieta as pessoas todas, ou seja, para Deus a murmuração é uma coisa muito grave. É uma coisa muito grave. E nós vamos perceber porquê que é uma coisa muito grave. Várias razões. Coloca em causa a bondade de Deus e demonstra ingratidão, porque eles estavam a dizer, bom era o quê? Aquilo que comíamos no Egito. Mas eles tinham comida de graça, sim, no deserto. Porque no Egito eles eram escravos. Como é que a comida é de graça? Se alguém é escravo, tudo que eu dou não é de graça. Eu estou a dar para a pessoa poder trabalhar para mim. É exploração. No Egito nada era de graça. Mas agora no deserto, eles tinham o maná todos os dias. Eles acordavam e a comida estava disponível de graça. Mas o que é que eles disseram? No Egito é que era de graça. Aqui, vejam como é que eles disseram. Não temos mais nada senão este maná. Então, a murmuração do povo coloca em causa a bondade de Deus e demonstra ingratidão. Revela também incredulidade. Porquê? O povo não se centra naquilo que Deus está a dar. O povo começa a pensar nas coisas que no passado, que normalmente nós romantizamos. É o que acontece, romantizamos sempre o passado. Vivemos muita dificuldade. Daqui a 10 anos eu olho para este tempo e digo, aquilo é que era bom. Todos nós, e nós somos latinos, somos muito saudosistas.
Somos muito saudosistas. Então, revela também incredulidade porque, ainda que estivéssemos a passar uma dificuldade, mas devemos acreditar que assim como Deus nos ajudou até agora, se Deus é o mesmo, vai nos continuar a ajudar. Então a murmuração revela ingratidão e eu diria que este aqui é o ponto para mim para mais aplicação em contexto de igreja mais grave. A murmuração o que é que faz? Contamina. E este texto mostra isso muito bem. A murmuração começou com um grupo de pessoas. O populacho que lá estava. E eu gosto de ver a sabedoria divina quando o texto está escrito. Começa com um grupo de pessoas. De repente, quem é que estava a murmurar pouco tempo depois? O povo todo. Porque nós vamos perceber isso quando Deus castiga, vai castigar o povo todo. Então agora temos todo o povo a murmurar. É assim que acontece nas igrejas. Começa um grupo de 2, eu chego e eles começam a falar. Mas é a crítica construtiva. Entretanto, eu vou propagar. Eu tenho uma esposa, vou falar com a minha esposa. Os meus filhos ouvem também. E depois, daqui a bocadinho, quando der conta, estamos todos a murmurar. Normalmente, meus irmãos, nós murmuramos contra quem? Contra quem está hierarquicamente acima de nós. Vamos ser honestos. Quem está abaixo de mim, eu não preciso de murmurar, eu falo diretamente. Eu enfrento a pessoa, uso a minha autoridade, uso a minha posição. Então, grande parte daquilo que nós vemos na murmuração é sempre contra a estrutura estabelecida, contra a liderança e, em último caso, contra o próprio Senhor. Por isso, meus irmãos, este é um problema. É que há pecados que não se multiplicam. Quando alguém adultera, não convence os outros a adulterar. Os irmãos nunca viram ninguém perto de si e diz, adultera também. Isto não acontece. Ou ninguém que rouba diz, rouba também. Também não acontece. Mas a murmuração não. É silenciosa. Porque na nossa mente, como não é grave, o que é que nós fazemos? Vamos perpetuando, vamos manter. Até na frente dos outros. Porque quando eu roubo, eu vos garanto, não é na vossa frente. Há aqui algum pudor, há alguma coisa que eu quero esconder. A murmuração não se esconde. Esconde-se, aparentemente, mas queremos ir continuando a falar. E por isso é um pecado que contamina. Chegou ao ponto do povo que comia de graça, agora diz, no Egito é que era de graça. Estão a ver como é que o povo mudou o pensamento. O que tinham de graça passaram a desprezar. E passaram a desejar aquilo que comiam com escravidão. Como se eles estivessem a comer estas comidas todas boas que eles descrevem aqui. E a murmuração também vai levar sempre ao exagero. Meus irmãos, encontramos aqui um versículo que é difícil de compreender, mas devemos fazer uma compreensão correta. Moisés ouve a murmuração. Não se esqueçam, Moisés já tinha ouvido a primeira murmuração do início do capítulo, intercede junto do Senhor e pensa, bem, agora vamos continuar a viagem descansados. Já aprenderam, depois do Senhor dar o fogo, já aprenderam. Pouco tempo depois, o texto não nos diz, murmuração de novo. Moisés está sobrecarregado, já não aguenta mais. Então o texto diz assim no versículo 10. Então Moisés ouviu o povo chorar por famílias. E esta expressão aqui é interessante. Cada um à porta da sua tenda. Moisés vivia em que posição no arraial? No centro. Se ouvia por famílias junto à tenda, significa que qual fosse a direção para onde Moisés tivesse de ir, ele tinha que passar por várias tendas. E quando ele ia passando pelas tendas, o que é que ele ia ouvindo? E eu consigo perceber, sério, nós gostamos. Nós não queremos que a pessoa ouça, mas queremos que a pessoa ouça. Eu estou a falar e falo um bocado mais alto à espera que ela consiga ouvir. Nós fazemos isso. Todos nós. Eu não estou a falar para ela. Eu gostava muito que ela ouvisse, mas não. Nós fazemos estas coisas. Então eu consigo perceber. O Moisés está a passar, eles percebem que Moisés está a passar e o que é que fazem? Começam a falar um bocado mais alto ou até, mas nem era para ele ouvir. Mas nós fazemos estas coisas. Então, Moisés, agora imaginem qual fosse o lugar para onde ele se dirigisse. Murmuração. Moisés chega a um ponto de exaustão e diz assim o texto. Então Moisés ouviu o povo chorar por famílias, cada um à porta da sua tenda. E a ira do Senhor grandemente se acendeu. E pareceu mal aos olhos de Moisés. O que é que pareceu mal aos olhos de Moisés? Sejam honestos naquilo que o texto nos parece indicar. Então Moisés ficou indignado porque o Senhor se irou. Então ele ouviu o povo protestar. Não ficou cansado com isso, mas ficou cansado porque Deus castigou o povo.
Não podemos fazer aqui uma má interpretação do texto. Até porque nós temos que ler todo o contexto. Vejam o seguinte. Nos versículos 14 e 15 diz assim, Moisés a falar agora com o Senhor. Eu sozinho não posso levar todo este povo, pois me é pesado demais. Se assim me tratas, mata-me de uma vez, eu te peço. Se tenho achado favor aos teus olhos, e não me deixes ver a minha miséria. Moisés está a queixar-se do quê? Do Senhor ou do povo? Moisés está a queixar-se do povo. Ele está a dizer, eu não suporto mais. Eu não aguento mais lidar com este povo. É um peso muito grande. O peso é tanto que eu prefiro morrer. E se tu tens algum apreço, agrado, amor por mim, está Moisés a dizer ao Senhor, demonstra-o matando-me. Como é que alguém chega a este ponto? Alguém que vê Deus e fala e vê a forma de Deus, como é que alguém chega a este ponto? É porque é um cansaço extremo. Então Moisés, claramente, o problema não é o Senhor, o problema de Moisés qual é? É o povo. Então, e pareceu mal aos olhos de Moisés, o quê? A queixa contínua do povo. Não o castigo, porque Moisés sabe que é castigo santo. Moisés já viu uma coisa pior acontecer. Lembram-se o que é que aconteceram com os filhos de Arão, Nadab e Abiú? Foram mortos. Viram Moisés recriminar o Senhor? Moisés sabe. E Moisés até repreendeu o próprio Arão naquele dia. Então, Moisés não está aqui a falar mal ou a olhar de forma errada contra aquilo que o Senhor fez, porque sabe que é justiça justa. Então, a carga de Moisés era muito grande, ao ponto da pessoa dizer, já não quero mais, Senhor. E alguém pede a Senhor, se me amas, o melhor para me dares é mesmo a morte. Então, Deus atendeu aquilo que Moisés pediu. E eu gosto deste texto porque o Senhor primeiro vai tratar daquilo que considera mais importante. Então temos um povo a murmurar e temos o servo do Senhor a dizer, não aguento mais. E o texto agora tem duas situações para tratar. Qual é? A murmuração do povo, Deus vai ter de tratar, e temos aqui o problema de Moisés. Então o texto vai agora tratar por prioridades. Vamos começar por o Senhor a tratar da questão do seu servo. E o Senhor o que é que vai fazer? Vai atender aquilo que foi a pretensão de Moisés. E disse a Moisés, olha, eu compreendo. Arranja 70 homens idóneos, homens experientes, que vão auxiliar-te naquilo que tu tens de fazer. E o texto diz assim no versículo 16. Disse o Senhor a Moisés, ajunta-me 70 homens dos anciãos. Lembram-se aquilo que falamos na semana passada? Deus, para trabalhos de responsabilidade, não trabalha com crianças. Deus trabalha com pessoas adultas, idóneas, por causa da responsabilidade que têm que assumir. Então ele vai dizer, dos anciãos de Israel, que sabes serem anciãos e superintendentes do povo, e os trarás perante a tenda da congregação, para que assistam ali contigo. Temos aqui várias coisas a ver. A primeira é esta que eu já disse. Deus trabalha com adultos. Um trabalho de adultos é feito com adultos. Não vamos infantilizar aquilo que é a prática das igrejas. Não. As crianças têm um lugar importante, sim, mas há responsabilidades que não podem assumir. E pela lógica nós conseguimos perceber isso. Mas há outra coisa interessante que eu gostava de destacar neste texto. Moisés escolhe pessoas para dar oportunidade para trabalhar? Não. Moisés escolhe quem? Pessoas que já estão a trabalhar. E nós encontramos isso como um padrão nas Escrituras. Muitas pessoas dizem, eu gostava de trabalhar mais para o Senhor. Mas se está parado, o Senhor não o vai chamar. Se está parado, o Senhor não o vai chamar. Tem que começar a trabalhar para o Senhor poder chamá-lo. O Senhor não trabalha com quem está parado ou com quem é preguiçoso. Isto não acontece. Nós não encontramos este padrão nas Escrituras, encontramos o contrário. A pessoa que já está a trabalhar é aquela que o Senhor chama para trabalhar para si. E por isso, se quer trabalhar para o Senhor, trabalhe muito naquilo que tiver de ser. Seja no seu trabalho, seja naquilo que tiver de ser. Para que o Senhor o possa chamar, porque já é trabalhador. E é assim que o Senhor funciona. Quer trabalhar mais na igreja do Senhor, comece a trabalhar muito naquilo que seja. Para que o Senhor o possa chamar. Então agora Moisés vai ver estes homens. Moisés tem um olhar humano.
com a orientação do Senhor, homens que já trabalham. Então isto também mostra que tem que haver idoneidade na escolha, e porque Moisés não vê corações, então tem que escolher por aquilo que vê, e tem que ser pessoas que já estejam a trabalhar, para Moisés dizer, esta pessoa parece-me apropriada, escolhe estas 70 pessoas. E o texto diz uma coisa que eu gostava de poder analisar, diz assim, então descerei e ali falarei contigo, tirarei do Espírito que está em ti e o porei sobre eles. A ideia aqui não é tirar o Espírito que está sobre Moisés e Moisés ficar sem o Espírito do Senhor e pôr nos outros. Não é esta a ideia. A ideia é o Espírito que está sobre Moisés, o Senhor também vai colocar sobre os outros. Um pouco a ideia da chama. Eu tenho uma chama, não é? E agora o que é que eu faço? Vocês todos, eu dou-vos um bocado da minha chama, mas a minha chama não ficou mais pequena. Vocês têm uma tocha qualquer, eu peguei na minha chama, acendi a vossa. Mas a minha chama não reduziu de tamanho, não diminuiu. Mas vocês também passaram a ter da minha chama. Esta é a ideia que está aqui. Tirarei do Espírito que está em ti e o porei sobre eles, e contigo levarão a carga do povo, para que não a leves tu somente. Então o Senhor é misericordioso com o seu servo e vai arranjar agora aqui um sistema de apoio para que Moisés não fique tão sobrecarregado. Vejam o que é que está a acontecer. Moisés já tinha um sistema de ajuda para quê? Lembram-se? Para julgar. Esse sistema continua a existir. E agora tem um outro sistema de ajuda para a administração do dia a dia. Então, a estrutura de liderança e organização do povo está a ser criada. Já tínhamos os juízes, agora temos, podemos dizer, os administradores das coisas mais rotineiras do dia a dia. E no versículo 25 diz assim: então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando do Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. Quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram. E depois diz o quê? Mas depois, nunca mais. E nós lemos este versículo também. Nunca mais, sim. O Senhor não os chamou para serem profetas. Profetizaram como manifestação exterior de que o Espírito do Senhor estava sobre eles, reconhecimento de quem estava a ver, mas eles não eram para fazer um trabalho profético. Então isto também nos ensina que o Senhor chama para fazer um trabalho específico. Há de haver outros que vão fazer o trabalho profético. Então, quando o Senhor me chama, eu devo compreender que Ele vai me chamar por uma função. Mas quando chamar o outro, vai chamar para outra função. E eu não tenho que ter a pretensão de fazer aquilo que é do outro. Estes homens não tinham pretensão de serem profetas. Eles não foram chamados para serem profetas. E ficou muito claro. Profetizaram uma vez. Ficou, sim, demonstrado que o Senhor estava sobre eles. Mas já não profetizaram mais porque não era para isso que eles foram chamados, meus irmãos. E uma coisa interessante que nós vemos aqui é: quem capacitou estes homens? Foi o Espírito. Significa que Moisés podia ter chamado, se calhar, entre os 70, não sabemos, 30 podiam ser analfabetos ou não podiam? Podiam ou não podiam? Mas analfabetos agora estão qualificados para fazer este trabalho? Se calhar não estão, mas com o Espírito do Senhor passam a estar. Então isto é para nós aprendermos que não há pessoas mais qualificadas para a obra do Senhor do que outras. Se o Espírito é que capacita, como é que eu digo que uns estão mais qualificados do que outros? Agora temos que escolher alguém para determinada função. Podemos fazer uma escolha baseada num critério humano. E aí estamos nós então a dizer que há uns que estão capacitados e outros não. Mas nós não aprendemos isto aqui. Aqui aprendemos que é o Senhor que capacita. O Senhor só quer uma coisa. Sejam pessoas que estejam a fazer o quê? A trabalhar. Se estão a trabalhar, têm o coração já predisposto. O resto, deixemos o Senhor fazer. Só que nós fazemos sempre um olhar muito humano. E até se pensarmos nas Sagradas Escrituras, nós temos duas pessoas, na verdade 3. Uma, miraculosamente, temos 2 pessoas altamente habilitadas. Quem são? Humanamente falando. Uma delas estamos a falar agora. Moisés. Moisés teve a educação de um príncipe. Foi educado na corte. E qual foi o outro? Paulo. O terceiro, que também se destaca, mas este nós não podemos comparar, porque aí foi uma coisa miraculosa, Salomão. A maior parte dos outros servos eram pessoas banais como nós. Moisés, nenhum de nós é príncipe, aqui. Paulo, não creio que alguém tenha erudição e a escolaridade de Paulo. Salomão, ninguém tem, de certeza absoluta, a inteligência e a sabedoria. O resto eram pessoas banais como nós.
Saúl era o mais pequeno da sua casa. Gideão era o mais pequeno da sua família e da sua tribo. Pedro e João, pescadores. Pescadores. Até tinham um sotaque, as pessoas diziam, olha, ele da Galileia. Até criticavam. Mas como é que estas pessoas fizeram obras tão grandes? Ao nível de Moisés e Paulo? Porque o Espírito é o mesmo. O Espírito estava em Moisés e Paulo, é o mesmo que está sobre estas pessoas, então são empoderadas pelo próprio Senhor. Mas não podemos esquecer, o Senhor tratou da questão do seu servo, mas havia outra questão para tratar. Qual era? A murmuração. Então, voltemos para a murmuração. E a questão é, o que é que o Senhor fez com o desejo do povo? O que é que o Senhor agora vai fazer com o desejo deste povo desenfreado? Deus vai castigar o povo utilizando o seu próprio desejo. E esta passagem, se por um lado é triste, mas ela não deixa de ser engraçada e irónica a maneira como Deus agora trabalha connosco. Vejam o que é que o Senhor vai fazer. Soprou então um vento do Senhor. Significa que não é uma coisa normal. E trouxe o vento do Senhor codornizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de 2 côvados sobre a terra. Temos aqui uma passagem que gera alguma controvérsia, mas vamos utilizar a interpretação possível mais conservadora. Mais conservadora não, a mais liberal. Então diz que, de repente, começaram a aparecer codornizes. Os irmãos, para terem uma ideia, eu tentei fazer aqui um cálculo, diz que as codornizes ocupavam uma área equivalente a um dia de caminhada. Vamos imaginar que nós, durante um dia, conseguimos fazer, eu creio que 40 km. Então, se o irmão estiver a olhar, numa área que vai de onde está até 40 km, havia codornizes espalhadas por todo o lado. 40 km seria, não sei, daqui a Cascais, não sei se será 40 km, eu creio que até talvez seja um pouco menos. Então agora imagina, daqui até Cascais, os irmãos têm codornizes. E é fácil apanhar, porquê? A dificuldade da interpretação está a dizer cerca de 2 côvados sobre a terra. Se era 2 côvados de cerca de 90 centímetros, para aí esta altura, se tinha codornizes daqui até 40 quilómetros e havia cheio de codornizes, não é? Ou se codornizes cansadas com o voo que vinham da zona do mar, elas estavam a voar a uma altura de 90 centímetros e eram assim fáceis de serem apanhadas. Mas havia muitas codornizes. Consideremos qualquer uma das interpretações possíveis, o que nós podemos saber aqui é que havia muita codorniz. Então o que é que o Senhor fez? O Senhor deu agora codornizes. As pessoas estavam com ânsia de comer carne, no Egito comiam boas comidas, pensavam eles, o que é que eles vão fazer? Saem todos e começam a apanhar. E o texto diz, levantou-se o povo todo aquele dia. Diz o povo quem? Todo. E a noite e o outro dia, e recolheu as codornizes. Aquilo era apanhar codornizes. Não vamos também romantizar, não era o bicho vinha e pegava no bicho. O bicho é uma ave. O bicho é normal, tenta fugir, mas as pessoas pegavam. Estavam a 90 centímetros, era fácil, não é? Alguns, se calhar, com outras estruturas de rede ou panos, apanhavam os bichos e iam apanhando as codornizes. Tinham que matar os bichos, claro, para imobilizar de alguma forma. E o texto dá-nos aqui uma indicação muito interessante e diz assim, o que menos escolheu teve 10 homens e as estenderam para si ao redor do arraial. Vamos então agora entrar numa parte mais matemática. Eu gosto sempre destas partes porque é imagético para nós. Então, vamos pegar naquele que apanhou menos. O que apanhou menos, o texto diz que apanhou uma unidade que nós não estamos familiarizados com ela, diz 10 homens. Vamos agora traduzir isto numa unidade que nós conhecemos. A pessoa que apanhou menos seria qualquer coisa como 2,2 metros cúbicos de codornizes. 2,2 metros cúbicos, imaginem que eu agora tenho um cubo, né, e tem de cada lado 1,2 metros. Se o meu cubo tiver 1,2 metros de cada lado, ele vai ter 1,3 metros de cada lado, por aí um cubo, não sei, talvez isto, assim, cheio de codornizes, bem empilhadas lá dentro. Eu queria tentar perceber quanto é que isto pesava. Então, a única referência que encontrei foi o Manual Técnico de Compostagem de Aves, que utiliza uma referência. E a referência que utiliza é que, por metro cúbico, cabem cerca de 800 quilos.
cerca de 800 quilos. Então, considerando 2,2 metros cúbicos, ainda que os irmãos não saibam matemática, acreditem no que eu estou ali a dizer, eu depois fui confirmar. Basicamente, podemos dizer que a pessoa que apanhou menos, apanhou 1 tonelada, 760 quilos de carne. Quem tem arcas lá em casa já está a fazer aqui as contas. Imagina agora ter quase 2 toneladas de codornizes lá em casa. Nós vamos ainda tentar colocar as contas de uma forma para ser mais fácil para nós. Vamos imaginar que há uma pessoa que come 1 quilo de carne por dia. 1 quilo é muito. Se for a um restaurante e lhe derem um bife de 200 gramas, é um bom bife. Bife de 400 gramas é um exagero. Para a maior parte de nós. 1 ou 2 de nós come o bife, mas vamos imaginar que alguém come 1 quilo. 1 quilo de carne. Isso daria para comer carne durante 4 anos e 10 meses. Agora imaginem se vocês gostavam de comer 4 anos e 10 meses carne de codorniz. Só carne. Uma família com 6 pessoas e só uma apanhava codornizes, o que não acontece. Por exemplo, numa família como a minha, somos 4, os meus filhos são adolescentes, o texto diz quem é que saiu para apanhar codornizes? Todo. Então, eu tinha apanhado isto, o meu filho mais velho tinha apanhado isto, o meu filho mais novo, no mínimo, todos tínhamos apanhado isto. Estão a perceber? Mas nós vamos ser generosos. Vamos dizer que numa família de 6, somente uma pessoa apanhou. Então eles tinham carne e cada um comia 1 quilo por dia. Iam comer carne durante cerca de 9 meses. Todos os dias, durante 9 meses, todos os membros da família iam comer carne de codorniz. Mas 6 pessoas nem eram muito naquela família. Eu exagerei. Uma família de 10 pessoas. Ainda assim, comiam carne durante 5 meses. Vocês gostavam de comer durante 2 semanas a mesma comida? Carne é uma comida. Há comidas que nós não nos fartamos. Nós comemos pão todos os dias. Mas há comidas que nós sabemos que não podemos comer todos os dias. Vai provocar alguma coisa que nos faz não querer mais aquela comida. Isto é normal. Tudo cria uma habituação até a saturação. Acontece com a música, acontece com os filmes. Por mais que os irmãos gostem de uma música, chega um ponto e dizem, já não consigo ouvir mais. E com a comida acontece muito mais rápido. Então, meus irmãos, Deus deu esta quantidade e o povo começou a comer desenfreado. Enquanto começaram a comer desenfreado, o que é que Deus vai fazer? Deus vai castigar o povo. E muitos deles começam a morrer. Porquê? Deus deu aquela quantidade. Mas eles continuavam a ter o maná todos os dias. Porquê é que foram apanhar daquela forma? Basta pensar um bocado. Aquele foi um comportamento que não é um comportamento apropriado. É um comportamento ofensivo para com o próprio Deus, que todos os dias lhes dava o maná. E Deus dava-lhes o maná todos os dias. E se os irmãos forem ver no texto que fala que o Senhor dá o maná, o Senhor também dava várias vezes carne. Porque o texto diz, de manhã, com o orvalho, o que é que eles encontravam? O maná. E pelo final do dia, ao entardecer, o Senhor várias vezes dava o quê? Carne. Eram animais. Nós não conseguimos perceber o que é isso mesmo. É mesmo murmuração, sem nós conseguirmos perceber. Então Deus castiga o povo. E diz o texto, estava ainda carne entre os seus dentes, quando se acendeu a ira do Senhor contra o povo e o feriu com praga muito grande. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Kibroth Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo das comidas dos egípcios. E Deus castigou o povo. Não sabemos exatamente onde é que são estas localidades. Nós temos aqui a rota do povo e sabemos que quando eles partiram foram em direção ao deserto de Pará, que é esta região. Então acreditamos que fosse por aqui, algures nesta região, mas não conseguimos precisar exatamente onde é que foi. Tanto que se os irmãos consultarem vários mapas, alguns dizem que é aqui, outros dizem que é aqui, outros dizem que é mais aqui, não se consegue precisar. Mas para os irmãos terem uma ideia, seria aqui mais ou menos nesta região onde todas estas coisas que nós estamos a ver agora, elas aconteceram. Meus irmãos, então Deus castigou o povo e o povo agora continua a sua peregrinação. E podíamos dizer que a partir de agora, Moisés vai entrar num período de descanso. Já tem 70 pessoas a ajudá-lo, o povo murmurou uma vez, murmurou outra vez, Deus castigou o povo uma vez, Deus castigou o povo segunda vez. O povo aprendeu. Então Moisés agora vai descansar, só tem que lidar com a sua família tranquilamente.
Começa o versículo 12 e diz assim: Falaram Miriam e Arão, irmãos de Moisés, contra Moisés, por causa da mulher cuxita que tomara, pois tinha tomado a mulher cuxita. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? E o texto depois continua. E eles vão fazer aqui esta pergunta. Meus irmãos, vamos começar aqui com algumas perguntas para percebermos depois aquilo que nós temos aqui. A pergunta que nós fazemos já é: quem é que era esta tal mulher cuxita? Não sabemos exatamente, mas parece que eles implicaram com a mulher cuxita e eles fizeram questão de dizer a etnia. A mulher cuxita de Moisés. Temos aqui também várias interpretações. Há uma interpretação que diz que a mulher cuxita de Moisés era a própria Zípora, que era a mulher com quem ele casou, a filha de Jetro. É difícil aceitar esta interpretação porque quando fala em mulher cuxita refere-se a uma região muito específica, a região da Núbia, onde atualmente nós conhecemos como Etiópia. E eram pessoas conhecidas por causa da cor da pele e naquela cultura, naquela altura, eram mulheres muito estimadas pela sua beleza. Então, a mulher que vinha da região da Núbia eram mulheres muito bonitas e eram cobiçadas. Então, não sabemos se é alguém que veio daquela zona ou se era Zípora. Aquilo que nós podemos saber é que o problema dos irmãos, de acordo com aquilo que eles descrevem da mulher, tinha a ver com a cor da pele da mulher. E ser alguém que era estrangeiro e não era do povo de Israel. E eles então implicaram. Então, aqui podemos dizer, independentemente da interpretação, eu pessoalmente acredito que fosse uma segunda mulher de Moisés. O texto não nos diz, porque é muito específico. Não sabemos se Zípora já tinha morrido. O texto não nos fala da morte de Zípora, porque podia ser que Zípora tivesse falecido. Então Moisés agora casa com outra mulher, uma mulher cuxita. Não sabemos como é que uma mulher cuxita estava entre o povo também, mas o texto não nos dá esta informação porque ela também não é importante para nós. Pode ser para nós pensarmos por uma conversa depois informal, mas o importante para nós aqui é que nós vemos que há uma discriminação étnica. Há uma discriminação ética, porque eles implicaram que Moisés casou com alguém que tinha uma cor de pele escura e não era etnicamente do povo de Israel. Mas o texto, meus irmãos, vai mais fundo do que isso. Porquê? Que relação é que nós encontramos entre a mulher cuxita e as palavras de Arão e Miriam? Ou melhor, de Miriam e Arão, porque o texto sempre coloca nesta ordem. Vejam. Falaram Miriam e Arão contra Moisés. Por que razão? Por causa da mulher cuxita. Então, quando nós vamos ler as palavras de Arão e Miriam, estamos à espera que eles falem sobre quem? A mulher cuxita. Vamos ver se eles vão falar da mulher cuxita. Vejam. E disseram: Porventura tem falado o Senhor somente por Moisés? Não tem falado também por nós? Então, mas afinal o problema era a mulher cuxita? Não. E isto é interessante. Nós, quando temos um problema com alguém ou temos inveja, nós não falamos diretamente para não expor a nossa inveja. Começamos com coisas laterais. E a murmuração muitas vezes começa assim: eu vou contaminando os outros com coisas que aparentemente até fazem sentido, mas o meu coração não está nas coisas laterais. O meu coração está noutra coisa qualquer. E eu hei de querer afunilar até conduzir as pessoas. Agora, ele casou com uma mulher cuxita e vocês estão todos a concordar comigo. É verdade, ele casou com uma mulher cuxita. Já viram isso? Diz que nós devemos casar com outros israelitas e ele casou com uma mulher cuxita. E eu aproveito e vocês já estão do meu lado. E ele disse. E agora diz que só Deus fala com ele. Mas era aí onde eu queria chegar. Atentos à murmuração. Às vezes começa com assuntos marginais. Mas não é para ficar aí. Porque a murmuração normalmente não para. Os irmãos nunca viram ninguém a criar murmuração e depois dizer, olha, agora é a altura de pararmos. Não. Alguém de fora é que normalmente para. Então eles começaram a falar e aquilo que eles disseram expôs claramente o coração deles. E o coração deles, qual era o problema? Era inveja e ciúmes de Moisés. E havia também um orgulho espiritual. Não é só ele, nós também. Não é só ele, nós também. Então, meus irmãos, agora, vocês ouviam esta crítica, o que é que fariam? O que é que fariam?
Moisés ouviu a crítica. E o texto diz assim: era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Nós, quando estivermos a ler a Bíblia, devemos estar atentos a estes pormenores. Porquê? Porquê que este versículo entra aqui? Este versículo entra aqui para provar que Moisés era humilde, para provar que aquilo que eles estavam a dizer de Moisés era falso. O versículo entra para contrastar, dizer Moisés não era o que eles estão a dizer, porque este era o homem muito manso, e o texto vai nos dar prova disso. E agora vamos ver aqui um contraste, e era isso que eu queria ver com os irmãos. Vejam o seguinte. Vejam, os irmãos de Moisés estavam a falar contra quem diretamente? Contra Moisés. Moisés, leiam o texto em vossas casas com atenção. O que é que Moisés disse aos irmãos? Eu posso dizer nada. Ele era tão manso, tão manso, tão manso, que é que ele fez? Calou-se. Não conseguiu reagir. Era uma pessoa que nós íamos dizer é uma pessoa parada. Mas vamos ver outro texto, Êxodo 32, 25 a 27. Vejam o mesmo Moisés, que era o homem mais manso do mundo. Vejam o que é que o texto diz. Vendo Moisés que o povo estava desenfreado, é a história do bezerro de ouro. Quando Moisés desce do monte e vê aquela festa, provavelmente uma orgia, o povo a ter comportamentos que envergonhavam o Senhor, o homem mais manso que existia, ele está a descer do monte com as tábuas da lei. O homem teve uma experiência com o Senhor que nós nunca vamos ter, pelo menos enquanto estivermos aqui nesta terra. Está a descer e ele agora vê aquilo e disse assim: quem é do Senhor, vem até mim. Então se juntaram a ele todos os filhos de Levi, aos quais disse: assim diz o Senhor, cada um cinge a espada. E o texto depois tem outras coisas. Passai e tornai a passar pelo arraial. E diz: e mate cada um a seu irmão, o amigo, o vizinho. Estamos a ver aqui um homem manso? Estamos. Mas porquê que ele está a reagir desta maneira, mas quando a ofensa foi contra si não reagiu? Aqui em Êxodo, na passagem que lemos, a ofensa era contra quem? Moisés aceita a ofensa contra si. Não aceita a ofensa contra o Senhor. O problema é que nós fazemos o contrário. Nós aceitamos a ofensa contra o Senhor, mas que é quando nós... eu quero defender o meu bom nome. Moisés podia defender o seu bom nome. Mas Moisés dá-nos uma lição de mansidão. A mansidão é aquele que não tem bom nome para defender. Mas quando alguém ofende o Senhor, insurge. O Senhor não pode ser ofendido. Nós. Mas o que é que nós temos para ser defendido? O que é que pecadores como nós, maus, têm de meritório para ser defendido? A nossa única diferença dos outros é que nós somos pecadores salvos, os outros são pecadores perdidos. Nós somos maus como os outros. Pela graça do Senhor, o Senhor deu-nos a salvação. Agora, nós somos tão maus como os outros. Não há aqui bom nome para defender. O nome de quem pensa mal, o nome de quem adultera na prática e no pensamento, o nome de quem mente na prática e no pensamento. Não há aqui mérito, não há nada de bom. E Moisés, quando foi ofendido, calou-se. Mas quando o Senhor foi ofendido, agiu de uma forma violenta. Meus irmãos, porque Moisés se cala, o Senhor vai ensinar que ele sempre defende o seu servo. Então, o Deus o que é que faz? Convoca os três. Diz assim: vocês os três saiam. E agora temos os três. E Deus vai dar uma repreensão a Miriam e Arão. Diz assim: ouvi agora as minhas palavras. Se entre vós há profeta, eu, o Senhor, em visão a ele me faço conhecer, ou falo com ele em sonhos. Se há profeta, a pergunta retórica, e o Senhor disse: e há? Sim, vocês sabem que são profetas, porque eu falo convosco. Como é que eu falo convosco? Visões, sonhos, enigmas. Muito bem. Com Moisés não é assim. Com Moisés não é assim. Não é assim como eu servo Moisés, que é fiel em toda minha casa. Significa que aquilo que eles disseram é falso. Boca a boca falo com ele, claramente e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Como, pois, não temestes falar contra o meu servo? E esta palavra que nós temos aqui dá medo. Cuidado quando falar contra o servo do Senhor. Imagina que o servo do Senhor é mesmo íntegro. O Senhor não vai aceitar. Vejam o Senhor a dizer: como, pois,
não temeste? Como é que não tiveram medo de falar contra alguém que é fiel e íntegro para comigo? Por esta pessoa ser íntegra e fiel, ela tem que ser mansa. Então ela não vai responder, mas ela tem alguém que vai responder por ela. Cuidado quando fala contra outro servo do Senhor. Se este servo for manso, vai ficar contente. Ele nem reage. É a altura para ficar com medo. Porque se ele for manso, então é mesmo fiel. Prepare-se que alguém vai defender o servo manso do Senhor. E esta passagem é muito interessante, meus irmãos. E agora vejam o que é que Miriam e Arão fizeram. Elas estavam a dizer o quê? O Senhor não fala só com ele. Elas tinham o quê? Inveja e ciúme. Na história dos 70, voltando agora um bocadinho atrás, quando Moisés escolheu os 70 e o Senhor depois empoderou, o Espírito desceu sobre eles, o que é que eles fizeram, lembram-se? Profetizaram. Depois saíram. Há dois que ficaram. Há dois que ficaram. Eldad e Medad. E estes dois que ficaram continuaram a profetizar. Josué viu os dois a profetizarem, na história dos 70, viu os dois a profetizarem, saiu a correr e foi ter com Moisés. E o que é que disse a Moisés? Senhor, vai lá e proíbe deles profetizarem. Só tu é que podes profetizar. Tu é que és o profeta. Não deixes que mais outros tirem o teu lugar. Moisés, o que é que diz a Josué? Então agora tu queres ter ciúmes por mim? Quem me dera e quem bom seria se o Senhor fizesse que todos pudessem profetizar. Porque só profetiza quem tem o quê? Então Moisés está a dizer, bom, era todos serem como eu. E eu não vou ter ciúmes ou invejas, porque significava que todos estávamos em sintonia, em linha uns com os outros. Agora assim não. Estão a ver? Moisés, quando sabe que alguém está a profetizar, Moisés encoraja. Miriam e Arão dizem, não é só ele. Não é só ele, eu também. Vemos aqui uma postura completamente diferente. E agora, Moisés, como não se defende, porque é manso, o Senhor vai defender. E o Senhor, então, vai dizer, e a ira do Senhor contra eles se acendeu e retirou-se. A nuvem afastou-se sobre a tenda. Eu fico aqui a pensar, a nuvem está a subir e eles pensam, acabou. E de repente, Arão olha para Miriam. E o que é que diz o texto? E eis que Miriam achou-se leprosa, branca como a neve. E olhou Arão para Miriam. E eis que estava leprosa. E agora o que é que se vai fazer? Agora vejam o comportamento de Arão. Vejam. Então disse Arão a Moisés, ai, meu senhor, não ponha este rogo sobre nós este pecado, pois loucamente procedemos e pecamos. Vemos também uma coisa boa da parte de Arão. O que é que ele vai fazer? Reconhecer o erro. E eu acredito que por causa do coração de Arão ser assim, é que ele não teve o mesmo castigo que Miriam. Agora nós dizemos, Arão não foi castigado. Ele foi repreendido por Deus publicamente. Isto não é um castigo? Não envergonha a pessoa? Eu ser repreendido pela autoridade envergonha-me. E por Deus não envergonha. Então, Arão vai agora interceder. Porquê é que não ficou leproso? Eu acredito que nós conseguimos ver aqui. O coração de Arão era um coração propenso para a reconciliação e para o perdão. Arão cometeu vários erros, mas nós não conseguimos ver aquela arrogância, impertinez. Não vemos isso em Arão. E ele agora reconhece o erro. E agora imaginem se Arão tivesse ficado leproso. O que é que acontecia ao serviço sacerdotal? E vemos Deus a ser misericordioso para com o povo, porque ele era a pessoa que oficiava o serviço sacerdotal. Como é que seria? E vemos Deus a ser misericordioso com Arão e com o povo, para que o sistema de sacrifícios pudesse ter continuidade. E tudo aquilo que era importante ser feito na casa do Senhor, no tabernáculo, pudesse continuar a ser feito, meus irmãos. Então, o que nós temos aqui é que o Senhor atenta para os seus, e se um dia estiver a falar contra o servo do Senhor e o servo do Senhor não reagir, porque de facto é manso como se espera, não fique contente. E aquilo que nós gostamos, quem faz bullying, mais bullying faz sobre aquele que é manso. E nós continuamos a carregar. Cuidado, tenha medo, porque esta pessoa tem um guarda-costas.
E quando ele agir, vai dar medo. Aí sim, deve se calhar ser temeroso. E o Senhor o que é que vai dizer a Moisés? Moisés intercede pelo Senhor e diz ao Senhor, não deixe que ela fique assim. E o Senhor vai então agora curar Miriam. Só que o que Miriam e Arão fizeram é grave, foi público. Então Deus diz, também eu vou dar-lhe um castigo e tem que ficar público. E toda a gente tem que saber. E eles agora estavam para partir e o povo todo não partiu e tiveram que esperar, porque Miriam, leprosa, de acordo com a lei, tem que ficar de quarentena fora do arraial, e ela ficou ali fora do arraial 7 dias. Eu agora fico a pensar no povo. Não vamos romantizar. Estavam para partir. Por causa de Miriam estamos aqui. E não partimos. Por causa de Miriam. Ou seja, ela que falou mal de Moisés, agora provavelmente tinha o povo todo, alguns com mais temor do que outros. Mas já estamos aqui há 3 dias. Por causa dela. Por causa dela. Vejam a maneira como o Senhor fez. E as coisas até reverteram-se. Não acredito que o Senhor fizesse para o povo murmurar, o texto não nos diz, bem, nós conhecemos o coração humano e sabemos como é que é. Queria terminar só mostrando esta imagem por causa de uma questão que a Ilka colocou na semana passada. O povo estava aqui e a terra prometida está aqui. Porquê que o povo não fez isto? Era o caminho mais fácil. O povo fez isto, veio para baixo, fica aqui quase um ano, 11 meses, mais ou menos, demora 2, 3 meses a chegar aqui, e no segundo ano parte, e agora vai partir, e está para ir para cima. Não sabemos, eles param depois aqui em Cades Barneia, então o povo está a partir, podia ir por aqui ou podia ir por aqui. Não importa, esta caminhada claramente é muito mais longa do que esta. E o texto explica, diz assim, tendo Faraó deixado ir o povo, Deus não o levou pelo caminho da terra dos filisteus, que é este caminho. Pois disse, para que porventura o povo não se arrependa, vendo a guerra, porque tinha aqui povos bélicos, viviam de conflito, militarmente mais fortes, e o povo de Israel, quando saiu do Egito, saiu de forma atabalhoada. Eram escravos, não estavam organizados. E cada um andava a gritar, a pegar no seu animal. Então, agora imagine este povo a chegar aqui. Qualquer povo que já estava aqui estava organizado militarmente. Então, havia guerra. E o Senhor então disse, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra, e diz, não, o povo se visse a guerra, o que é que iria desejar? Voltar para o Egito. Então, diz, porém, Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho, e arregimentados subiram os filhos de Israel, ou seja, eles andaram aqui às voltas, eles fizeram isto, e depois vieram por aqui. Não é? Foi por causa disso, para não verem guerra, e também para depois o povo receber a lei, organizar-se, o sistema sacerdotal estar definido, porque agora quando o povo entrasse aqui na terra ia ficar espalhado. Mas já havia uma lei comum a todos, já havia uma ordem social estabelecida. Então o povo já podia ser nação. Já podia ser nação. Por isso é que o povo não foi direto. E nestas pequeninas coisas é que nós vemos, este livro tem que ser escrito por alguém que é Deus, porque podia, a nossa mente, se fizéssemos um filme, fazíamos para chegar aqui. Já está, já chegou. Era assim. Mas nós não vemos isso com Deus. Até pormenores. Que o Senhor nos abençoe. Muito obrigado.